Nós queremos que nós somos alvos da misericórdia do Senhor nessa noite, neste lugar. Se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos aqui, mas nós cremos que há um braço forte do Senhor que nos trouxe a este lugar nessa noite. E o nosso coração se alegra, há um cântico novo sobre os nossos lábios neste lugar, porque a nossa total dependência nessa noite está no nosso Deus, amém? Eu quero agradecer a Deus nessa noite, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez nessa casa, a pastora Marta pela oportunidade, pastor Evaldo, sempre um prazer estar aqui, quando nós podemos estar, para cultuarmos com os irmãos. Só agradeço pela confiança nessa noite em minha vida, em meu ministério, mas eu quero dizer que eu não estou aqui para falar nada de mim mesmo, o que nós vamos falar aqui é tudo mediante a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem a revelar aos nossos corações neste lugar, amém? Eu quero te convidar a você a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 3. Glória a Jesus. Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 20. Glória a Jesus. Livro de Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 20. Amém? Que vai dizer assim: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lancemos nós três homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e que nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Deus Altíssimo: sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães, os reis, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, e nem os seus cabelos e nem as suas capas tinham queimado, e nem as suas capas mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Somente até aqui. Podeis tomar o vosso assento nessa noite. A gente está diante de um texto bastante interessante nessa noite, que vai falar a respeito da história de Daniel e dos seus amigos. O texto vai dizer que eles foram trazidos da cidade de Judá, porque o rei Nabucodonosor havia saqueado a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém, e havia levado alguns dos utensílios da casa do Senhor, mas também havia levado, por ordem do rei, alguns jovens de área nobre ou de alguma área distinta daquele reino, para que pudesse se apossar do reino de Nabucodonosor, do seu império, do seu reinado, a fim de que ficasse lá por algum tempo a serviço do rei. A gente sabe que essa trajetória desse exílio de Sadraque, Mesaque e Abidnego, louvado seja o santo nome do Senhor, e de Daniel, dentro deste reinado, foi um exílio bastante conturbante, porque a gente sabe
que o rei colocava sobre a sua mesa. Aleluia. O texto vai dizer que isso trouxe sobre a vida desse jovem um destaque, e isso trouxe sobre a vida desse jovem, aleluia, uma separação, não somente segundo os seus princípios, mas segundo o propósito que havia no coração do rei, aleluia, sobre a vida desse jovem. A Bíblia vai dizer que eles é introduzidos agora em uma parte particular do palácio. Eles não eram mais agora vistos como qualquer um, eles não são mais agora vistos, aleluia, como os outros jovens eram vistos, porque o texto vai dizer que a Sadraque, Mesaque e Abednego foram dado eles inteligência, foram dado eles sabedoria, mas a Daniel algo mais específico foi liberado, uma beleza que sobressaía no seu entendimento, aleluia, a interpretação do sonho, uma sabedoria que iria se destacar no meio do reino, mas também do âmbito espiritual, porque a gente sabia que o que estava acontecendo naquele lugar não era 4, 3 jovens, aleluia, que estavam introduzidos em um, aleluia, parâmetro pagão aos seus ensinamentos, mas eram os ensinamentos tentando ser introduzidos dentro da vida desse jovem. Não era mais agora o governo Medo-Persa sendo apenas isolado, aleluia, naquele lugar. Estava ali acontecendo uma batalha no plano espiritual, para que esses jovens, não somente introduzidos naquele lugar, mas que todos os seus costumes, toda a sua tradição fosse introduzida no interior da vida desse jovem. O texto vai dizer que, aleluia, houve ali talvez uma perseguição por causa disso. A Bíblia ela não relata especificadamente, mas os historiadores vão dizer que esse destaque ali levantou sobre os corações dos maiorais daquela época uma preocupação sobre aquilo que o rei Nabucodonosor havia determinado. Eles não estavam mais exilados, não era somente escravo, mas estava lá no lugar mais próximo do rei. Havia ali um lugar destacado, havia ali um lugar separado, e isso vai trazer um intento no coração daqueles maiorais contra a vida desses jovens. O texto vai dizer que Nabucodonosor, ele vai ter um sonho durante esse período, e ele vai pedir que esses jovens fossem chamados, aleluia, para fazer a interpretação deste sonho, aleluia. O texto vai dizer que há um questionamento diante do rei, aleluia, porque coisa muito difícil era interpretar aquele sonho. E o rei vai dizer: olha, eu trouxe para cá jovens bem apanhados, de boa aparência, alto em conhecimento, alto em sabedoria, para que estivesse ao meu serviço e ao serviço do meu reino, para trazer agora a interpretação deste sonho. A Bíblia vai dizer que após o rei ser questionado de que isso talvez não poderia ser interpretado por um homem natural, mas somente os deuses poderiam interpretar, a Bíblia vai dizer que o rei libera um decreto sobre aquele lugar, e vai dizer que se aquele jovem não trouxesse a interpretação dos seus sonhos, eles seriam ceifados, eles seriam aniquilados, aleluia, eles seriam destruídos. Louvado seja o santo nome
sonho. Daniel percebe que não é mais a questão de estar ali exilado naquele lugar. Não é mais ter sido a questão de ser assediado da sua terra natal, do seu lugar de origem. Agora uma ameaça contra a sua própria vida. Agora uma ameaça contra a filha dos seus amigos. Há um decreto que foi restaurado. E o que eles precisavam fazer? Se posicionar. Entrar na palavra, entrar em oração e convocar o Deus do céu naquele momento. Pode parecer que, talvez na medida do decreto, o que Daniel deveria fazer naquele momento talvez fosse se acuar com medo. Aleluia! Pela medida da notícia que chegou até ele. Talvez eu e você, naquela situação, recuaríamos mediante aquilo que o rei havia falado. Deus, Senhor. Talvez eu e você, aleluia, recebendo essa notícia, chamaríamos nossos amigos e fugiríamos ou nos esconderíamos. Não é verdade? Quando nós estamos com a nossa vida em perigo, qual é a medida que a gente tenta tomar? Tentar nos proteger. Aleluia. É verdade. Só que Daniel se posiciona diante daquilo que o rei queria. Meu Deus. Porque ele entendeu que a condição que ele estava naquele lugar não era uma condição de exilado, mas era alguém que estava com a sua vista posta, aleluia, para vivenciar o escape e o livramento da mão do seu próprio Deus. Daniel conhecia o Deus que ele havia orado, e ele sabia que de certo o Deus do céu o livraria da mão do seu inimigo. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Deus de Judá, o Deus de Israel, aleluia, havia ali, aleluia, uma cidade completamente pagã, aleluia, que adorava outros deuses, que acionava outros deuses, mas Daniel em momento algum ficou confundido diante daquilo que o seu Deus poderia fazer. O medo não submergiu, aleluia, a aflição não submergiu, mas foi tomado de coragem, foi tomado de autoridade, porque ele entendeu que ele não estava ali sozinho. Era o Deus que já estava preparando tudo, era o Deus que já tinha escape e livramento para a vida daquele jovem, era o Deus que já havia se antecipado, era o Deus que já havia se colocado à frente. Ei, você talvez não entendeu nesta noite. Tu entrou neste lugar nessa noite, em uma sexta-feira chuvosa, e que talvez tu poderia estar em casa, mas o Senhor lembrou no teu coração e diz: vai lá e me adora, se antecipa diante do teu adversário. Se antecipa diante do teu adversário, porque tem notícia de morte, tem notícia, tem notícia de decreto, tem notícia de morte chegando para tua casa, tem notícia de morte chegando para o teu filho, tem notícia de morte chegando para o teu marido, mas houve uma igreja nessa noite que se antecipou à frente do seu adversário, e se posicionou em oração, e se posicionou diante dos deuses do céu, porque tenha certeza que ao entrar neste lugar, tu tens certeza que Deus está trabalhando. O adversário decretou morte, mas o Senhor falou: não, eu decreto vida. O adversário decretou a destruição,
satisfeito com a interpretação daquele sonho. Aleluia, Nabucodonosor intenta no seu coração criar uma imagem, uma estátua. Louvado seja o santo nome do Senhor, representando a sua própria imagem. Louvado seja Deus. E agora ele prepara um culto de celebração, de inauguração daquela imagem. Os maiorais são convocados, aleluia, os mais importantes daquele lugar, daquela província, aleluia, são convocados para esta celebração. Aleluia, os historiadores dizem que talvez Daniel, por já ter ganhado um cargo de destaque, talvez, aleluia, também tivesse sido convocado, aleluia, para este culto. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas havia uma medida, aleluia, diante dessa celebração. E qual era a medida? Aleluia, que ao fim da tarde tocariam a harpas e os saltérios, tocariam buzinas sobre aquele lugar. E o que o povo deveria fazer? Deveria se prostrar, aleluia, diante daquela imagem e adorar aquela imagem. Ninguém podia adorar a outro Deus senão somente aquela imagem. E eu vejo agora a vida desses jovens posta em perigo novamente, porque agora eles não são mais apenas jovens cativos, eles não são mais jovens que estão debaixo de um decreto de morte, se não prestassem serviços divinos ao rei. Eu vejo agora, aleluia, uma cultura pagã tentando, aleluia, desconstruir os princípios que aquele jovem carregava. Aleluia, Deus, a palavra de Deus vai dizer que eles estavam fundamentados em um princípio de uma palavra, em que não poderiam adorar a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Mas a medida foi posta por Nabucodonosor. Ao tocar das harpas e dos saltérios, todos deveriam se prostrar e adorar a sua imagem. Os maiorais daquela cidade não satisfeitos, porque Daniel havia tomado um lugar de destaque, era alguém de confiança ali da linhagem do rei. Louvado seja o santo nome do Senhor. E consequentemente também os seus amigos ocuparam um lugar de excelência diante deste reinado, diante, aleluia, daquele palácio. Vai dizer os historiadores que o rei, aleluia, assina um decreto, mas é influenciado, aleluia, por esses maiorais, aleluia, a destruir, a matar todo aquele que não fosse cumpridor do seu decreto. Eles sabiam que aqueles jovens, aleluia, carregavam um Deus nos seus corações. Eles sabiam que eles vieram debaixo de um conceito religioso. Aqueles maiorais sabiam que eles haviam vindo de Jerusalém, de Judá, e de que lá, aleluia, se adorava um Deus vivo, o Deus de Israel. E que jamais eles se submeteriam a adorar a outro Deus que não fosse o deles. Como eu entendo pegar aqueles jovens dentro da sua própria religião. Agora a gente acaba com a preferência, agora a gente aniquila, aleluia, a preferência do rei diante desses jovens. Mas mal eles sabiam que aquele que havia levado eles, aleluia, para dentro daquele lugar, já tinha preparado o escape e o livramento para também tirá-los de lá. Aleluia. O Deus que muitas das vezes nos leva para dentro de situações que já tem decreto, Ele também já preparou o livramento, porque nem sempre o nosso Deus vai nos livrar da sentença de algumas situações, mas Ele vai nos livrar dentro da situação. Nem sempre o Senhor vai te privar de você ter a tua vida assolada, os teus pensamentos assolados, o teu coração preocupado.
dentro do processo. Tem escape nessa noite, tem livramento para as nossas vidas neste lugar, porque o Deus que nos escolheu, Ele já preparou a forja, Ele já preparou a guerra, e Ele também já preparou a nossa vitória. Era jovem demais, era pesado demais, aquilo que eles estavam enfrentando, aleluia, era árduo demais. E talvez a gente olha do que nós estamos passando e vivenciando hoje, e também nós dizemos que é pesado demais, mas é uma certeza nessa noite que Deus libera sobre nós neste lugar, que Ele não nos deixará só dentro do processo, Ele não nos abandonará em meio ao perigo, Ele não se apartará da nossa casa em meio à circunstância, Ele não soltará a nossa mão, Ele não deixará que pereçamos, Ele não deixará que naufragamos, porque Ele é poderoso para liberar escape e livramento em qualquer circunstância que nós possamos vivenciar. Tem livramento de Deus nessa noite sobre a nossa vida neste lugar. Talvez aos teus olhos normais nada pode estar acontecendo, mas o Senhor está dizendo: enquanto você se posiciona neste lugar em adoração e oração, eu vou lá e livro. Enquanto você se posiciona neste lugar em me adorar e me servir, eu vou lá e libero escape, e libero livramento, e destruo a força do adversário, eu aniquilo o plano dele sobre as vossas vidas. Ele aniquila o plano do diabo contra as nossas vidas nessa noite. Eu tenho a certeza que nessa noite o Senhor está manifestando os seus feitos, e a nossa vida é alvo da sua graça nessa noite, porque também, aleluia, somos, aleluia, homens e mulheres que fomos forjados em meio ao perigo, em meio à dor, em meio a sofrimento, para declarar nessa noite que o escape e o livramento do Senhor nos alcançou em algum momento. Quem nunca aqui teve a sua vida ameaçada? Quem nunca aqui teve, aleluia, a sua casa talvez ameaçada? Quem nunca aqui, aleluia, imaginou que não pudesse passar do dia seguinte? Mas o escape e o livramento do Senhor foi lá. O escape e o livramento do Senhor foi lá e te livrou da mão do teu inimigo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso nessa noite. O texto vai dizer que após ele se recusar a se dobrar a estrada de Nabucodonosor, é chegado ao conhecimento do rei que eles oravam, aleluia, dentro das suas casas, da janela que virava para as ruas de Jerusalém. E era algo que já havia imputado o rei um decreto sobre aqueles que desobedecessem aquilo que ele havia determinado. O texto vai dizer que o rei manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e faz a eles uma pergunta, aleluia, se de fato eles haviam feito aquilo que chegou ao seu conhecimento, se de fato que na hora em que eles, aleluia, se puseram, aleluia, a adorar aquela imagem, eles estavam adorando, aleluia, os seus deuses. O texto vai dizer que eles viram para Nabucodonosor e diz que se fosse necessário a vida deles ser ceifada a espada naquele momento, não tinha problema algum, aleluia, porque eles não se dobrariam diante da sua imagem, da estátua de Nabucodonosor, aleluia, porque há outros deuses eles não adorariam. O texto vai dizer que após eles terminar, aleluia, sua fala, o rei manda imediatamente que levem esses jovens para a fornalha, aleluia, para que fosse lançado lá e eles morressem dentro daquela fornalha aquecida. O texto vai dizer que, pelo contrário, ela não estava apenas aquecida, o rei manda que ela fosse aquecida 7 vezes mais. A Bíblia vai dizer
o quarto homem naquele lugar. Aleluia. O texto vai dizer que ele chega à porta daquela fornalha, ele chama Sadraque, a Mesaque e a Abednego, aleluia, e ele sai de dentro do fogo ileso. O texto vai dizer que não havia sombra de lesão, não havia sombra de queimadura, os seus cabelos não haviam sido queimados, não havia nem sequer cheiro de fumaça. Mas você talvez vai olhar e vai perguntar, mas Natália, eles não haviam sido amordaçados, amarrados pelas suas próprias roupas, estavam soltos, estavam livres, porque o livramento de Deus chegou lá, naquele lugar. O livramento de Deus chegou lá, naquele lugar. Glória. A quarta imagem que o rei via era a imagem, aleluia, do homem, aleluia, do filho do homem que entrou no meio do fogo para os livrar. Já não bastasse o decreto, já não bastasse o sofrimento, aleluia, precisavam ainda lançar eles diante de tanta dor, amarrados e amordaçados. E talvez você esteja se perguntando nessa noite o porquê de amordaçados e amarrados. Aleluia. Porque é assim que o adversário da nossa alma tenta fazer com a nossa vida. Não basta só ele ter um decreto todo dia para ceifar a nossa vida. Ele quer que nós passamos por esse decreto aprisionados. Oh, Jesus. Ele quer que nós vivenciamos, aleluia, os seus decretos, aleluia, aprisionados. Meu Deus. E de fato, a gente olha para o cenário que nós vivemos hoje e a gente vai ver que verdadeiramente há pessoas passando por decretos amarrados, aprisionados, amordaçados, já não conseguem mais glorificar a Deus, já não conseguem mais entregar a sua vida em adoração, em servidão, Senhor. A sua boca já foi calada, o seu corpo já foi aprisionado, já não consegue mais servir a Deus com excelência. Glória a Deus. Já não consegue mais adorar a Ele com excelência. Há decretos que chegaram até a tua casa, há decretos que chegaram até a tua família, e qual é a medida do teu adversário? Te manter aprisionado, te manter amordaçado diante desse decreto, para que você não se posicione diante do Deus que tu serve e o escape e o livramento chegue até você. Meu Deus. Mas nessa noite o Senhor chegou neste lugar com a imagem do quarto homem que estava naquela fornalha, e Ele está dizendo: eu entrei neste lugar nessa noite, eu entrei neste lugar e eu promovo escape e livramento nessa noite, neste lugar, porque talvez aquilo que você pensou que era o teu fim, aleluia, aquilo que você pensou que era o teu final, o Senhor está dizendo é o teu começo. Aquilo que Satanás havia botado um ponto final, Ele está dizendo: eu, o Senhor,
noite. E eu não sei a área em que você precisa que, aleluia, as cordaças sejam quebradas nessa noite, nesse lugar na tua vida. Porque talvez você está debaixo de um decreto. Meu Deus. Talvez você está debaixo de um decreto liberado pelo adversário da tua alma. E você não sabe o que fazer, porque os teus braços já foram amordaçados, os teus pés, e a tua boca já foi amordaçada. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que Ele quebra mordaça, prisões e correntes que te mantinham preso diante e te fazia você se sujeitar a este decreto. Não. Ele está dizendo: não vai ter morte, não vai ter falência, não vai ter destruição, não vai ter separação, não vai ficar perdido, não vai ficar sozinho, não vai ir um para um lado e para o outro, não. Ele quebra nessa noite todo decreto e te faz livre, e diz para tu caminhar no meio do fogo nessa noite, hein? Dá para tu caminhar no meio do dá para tu caminhar com ele no meio do fogo, porque eu vejo um varão que pega a tua mão nessa noite e ele te convida a você sair para fora. Vem para fora, vem para fora e caminha comigo no meio do fogo, caminha comigo no meio do fogo, porque eu já trouxe da tua vida escape e livramento nessa noite. Quer ver a mão de Deus operando nessa noite? O Senhor precisa de um que se posicione para que Ele revogue o decreto. Quer ver Deus operando na tua casa? Ele precisa de um que se posicione lá. Quer ver Deus operar no teu trabalho? Ele precisa de alguém que se posicione lá para que Ele revogue o decreto. Não basta ficarmos acuados chorando como verbo se o nosso adversário já lançou o decreto sobre a nossa vida. Há uma posição que precisamos tomar. E que posição é essa? A posição que aqueles jovens tomaram. Orar ao Deus dos céus. Era favorável, Natália. A situação daquele jovem não é normal. Lembra que eles foram para lá exilados. Lembra que eles foram para lá levados como escravo. Estavam longe da sua terra natal. Estavam longe do seu povo. Mas não foi suficiente para calar a sua voz. Não foi suficiente para que eles pudessem esquecer que havia algo nos vossos corações que estava guardado, que os mantinham íntegro, reto, temente e obediente. E o que é, Natália, que pode revogar decreto obediência? O que revoga decreto, Natália? Te enxergaste. O que é que revoga decreto? Fidelidade. Talvez você está fazendo tantas coisas e nada está mudando. O Senhor está dizendo: basta ser obediente, basta ser fiel, basta ser fiel diante da minha palavra, e verás o livramento da minha mão, verás o que eu poderei fazer aos vossos favor, porque não há nada que venha sobre o povo de Deus em que o nosso Deus não se antecipe. Estavam diante de um povo diferente, de uma cultura diferente, mas estavam posicionados em obediência, temor e fidelidade ao Senhor. Talvez você pode estar pensando que somente vir aos cultos traz você a autoridade para que o Senhor revogue sobre a tua vida a quebra de um decreto. Talvez você pode estar pensando que andar ataviado, como é de nós esse costume, pode fazer com que Deus revogue algum decreto que foi liberado sobre a nossa vida. Mas o Senhor está dizendo que lá no começo eles vão ter um princípio de que não é se contaminar. E isso aqui declara que eles foram fiéis do começo ao fim, para que tudo aquilo que o inferno colocou sobre as vossas vidas fosse quebrado pelo poder e pela mão do nosso Deus, que é todo-poderoso. Eu sei que é muito difícil passarmos diante de algum decreto e se manter íntegro, porque a Bíblia vai dizer que a integridade deles, eles tentaram violar a integridade desse jovem.
A Bíblia vai dizer que eles tiveram seus nomes mudados. E isso caracterizava diante desse jovem as suas identidades. Eles não queriam apenas manter eles naquele lugar, eles queriam introduzir o seu governo dentro do coração daqueles jovens. Mas a Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés precisa ser a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. A Bíblia fala que de tudo que nós devemos guardar, a primeira coisa que precisa ser o nosso coração. Tentaram violar a integridade daquele jovem, mas a Bíblia vai dizer que desde o princípio eles se manteram fiel ao Senhor. A nossa fidelidade, ela tem poder e autoridade para revogar qualquer decreto do nosso adversário sobre a nossa vida. Eles tiveram várias questões para não se manter fiel. Eram jovens, estavam naquele lugar em uma situação deplorável, uma situação muito triste, que eram de escravo. Mas nem isso foi suficiente para abater o coração daquele jovem, para fazer com que ele se entristecesse diante daquela situação e esquecesse dos princípios da voz e da adoração e daquilo que eles estavam postos a fazer naquele lugar. O Senhor está dizendo que Ele promove escape e livramento, mas Ele também promove, aleluia, nessa noite, obediência e fidelidade sobre a nossa vida. Ah, Natália, mas é tão difícil ser fiel. Eu sei que é difícil se manter fiel. É tantas coisas que tentam nos acessar, aleluia, tantas coisas que tentam dominar o nosso coração. A gente não é introduzido diante de nenhum outro reino, mas os reinos, as situações, elas tentam ser introduzidas dentro do nosso interior. E a gente precisa relutar contra essas coisas todos os dias. Mas nós estamos aqui nessa noite e entendemos que nós fizemos uma escolha. E qual é a escolha? Não se contaminar com aquilo que é posto pelo rei diante da mesa. Por quê? Porque precisamos ser fiel e obediente ao Senhor. Aleluia, para que o nosso Deus se antecipe, quebre o decreto, quebre a sentença, revogue a sentença sobre a nossa vida e dê vitória à nossa casa. O Senhor está em busca, não de uma igreja que se coloca aposta, mas de uma igreja que permanece fiel. E se você é essa igreja, sai deste lugar nessa noite, que obediência e fidelidade é a autoridade para que o Senhor revogue e declare sobre a tua vida. Obediência e fidelidade é a autoridade para que o Senhor revogue e declare sobre a tua casa. Talvez vão dizer para você que você precisa fazer muitas coisas, mas não. É só ser obediente, é só ser fiel. Aleluia. É só guardar o teu coração, é só se manter no temor da palavra do Senhor, para que Ele cumpra sobre a tua vida, para que Ele cumpra sobre a tua casa, para que Ele libere o escape e o livramento, para que Ele desmiúce toda a mordaça, toda a corrente e te dê a vitória nessa noite. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Ele está neste lugar nessa noite.